11 horas 31 minutos aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões, Espinafrando com Itamar Santos. Vai ao ar aos sábados no www.radiosantaisabel.com.br. Nesse 7 de setembro, também é o dia do Grito dos Excluídos. Os movimentos populares do Brasil fazem sempre, após o desfile cívico do 7 de setembro, uma caminhada para denunciar a exclusão social que acontece historicamente no Brasil. Este ano, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, a ditadura do governador Sartori, do PMDB, proibiu que acontecesse a Marcha dos Excluídos. Então, os movimentos sociais ficaram reunidos no Largo das Cuias, na rótula das Cuias, em Porto Alegre, sendo proibido de fazer a sua caminhada pela polícia militar. Nós estamos num nível tão exacerbado de ditadura no Brasil, uma ditadura velada, uma ditadura legalizada pela justiça, pelos poderes constituídos, que formam um grande complô contra a população brasileira. Então isso é incrível o que esses governantes aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro estão fazendo, com raríssimas exceções, porque de norte a sul do Brasil a ditadura campeia, Os pobres são proibidos de se expressar, de reivindicar, de questionar o atual status quo. E a cobertura da mídia alternativa sempre está presente, A gente estava lá pessoalmente e os companheiros da TVT fizeram a cobertura desse Grito dos Excluídos no Brasil inteiro. A gente vai pegar um pedacinho que eles falam sobre aqui o Rio Grande do Sul e Porto Alegre, que aconteceu lá. Vamos ouvir esse áudio aí. Movimentos sociais organizados marcaram presença na 20ª edição do Grito dos Excluídos. A luta é contra os retrocessos e a retirada de direitos promovida pelo atual governo. Em São Paulo, o Grito dos Excluídos reuniu milhares de pessoas que marcharam da Avenida Paulista até o Monumento das Bandeiras no Parque Ibirapuera com o lema: "Com direito e democracia, a luta é todo dia". Os gaúchos elegeram o governo federal de Michel Temer e o estadual de José Ivo Sartori, ambos do PMDB, como principais alvos do protesto deste Grito dos Excluídos. Aqui em São Paulo, o quarto encontro de mulheres secundaristas debate formas de combater o machismo nas escolas e no país. Veja essa reportagem completa a partir de agora no seu jornal. Olá, hoje é quinta-feira, 7 de setembro. As informações de interesse do ponto de vista do trabalhador e dos movimentos sociais organizados estão aqui no seu jornal. Nesse 7 de setembro, data que marca os 195 anos da independência do Brasil de Portugal, movimentos sociais foram às ruas em todo o país, não para lembrar o grito da independência, mas para soltar o grito dos excluídos. Uma manifestação que surgiu dentro da Igreja Católica ganhou adesão de outros segmentos da sociedade. O 7 de setembro é a data escolhida para refletir sobre a soberania nacional que a população deseja. Na capital paulista, como acontece há 23 anos, o Grito dos Excluídos ocupou as ruas do centro.
Nesta edição, além de protestos contra os governos Temer e Alckmin, foram colhidas assinaturas a favor de um plebiscito. A ideia é saber se a população apoia a fúria privatista do prefeito tucano João Dória. Veja na reportagem de Michele Gomes. E não à toa nós estamos novamente aqui nas ruas, nós estamos novamente aqui nos manifestando, excluídos e excluídos, para dizer que nós não aceitamos essa realidade. Mais uma vez, como acontece há 8 anos, a Praça Oswaldo Cruz, na Avenida Paulista, foi o ponto de concentração de milhares de militantes de movimentos sociais e sindicais, com bandeiras, faixas, apitos e panelas, para o grito dos excluídos. Uma manifestação criada há 23 anos para dar voz a quem luta pela verdadeira independência. Nós estamos longe ainda de ter uma independência que a gente quer. Porque a gente não tem saúde, porque a gente não tem emprego, porque a gente não tem educação de qualidade. Este ano, o lema da manifestação foi "Por direito e democracia, a luta é todo dia". Para o coordenador da Central de Movimentos Populares, o grito dos excluídos deste ano acontece num período ainda mais difícil do que o da primeira edição no governo Fernando Henrique Cardoso. Após 23 anos, a situação social é mais grave do que 1995, quando nós realizamos a primeira edição do Grito dos Excluídos. Em 1995, a taxa de desemprego era de 4,6%. Hoje é uma taxa de desemprego de 13,6%. 14 milhões de desempregados nesse momento. Os manifestantes também protestaram contra a política de privatização que o prefeito João Dória está implantando na cidade de São Paulo. Para que a população seja ouvida sobre o projeto de lei de concessões e privatizações, a Central de Movimentos Populares coletou assinaturas para um projeto de iniciativa popular que propõe um plebiscito. São Paulo não está à venda! Que através do plebiscito é uma forma que a população pode opinar e dizer se concorda ou não com essa agenda de privatizações. Por isso que nós estamos então coletando 160 mil assinaturas na cidade de São Paulo, que a lei exige, para que a gente possa apresentar na Câmara uma iniciativa popular, para que a cidade de São Paulo, de fato, possa decidir se quer ou não essa agenda de privatização da cidade de São Paulo. A passeata do Grito dos Excluídos seguiu da Paulista até o Monumento das Bandeiras, junto ao Parque do Ibirapuera, sempre chamando atenção para os ataques aos direitos sociais e trabalhistas promovidos pelos governos federal, estadual e municipal. A gente vive num governo, né? O governo Temer não é um governo feito para as mulheres, nem para os pobres, nem para os indígenas, nem para a classe trabalhadora de nenhuma forma. Em Brasília, movimentos sociais realizaram um ato político e cultural na esplanada dos ministérios. Na pauta, a luta pela terra para a reforma agrária e para povos tradicionais e contra retrocessos como a terceirização. Parlamentares do Partido dos Trabalhadores se comprometeram a ajudar na coleta de assinaturas para a campanha da CUT de revogação da reforma trabalhista. Nós vamos estar toda a bancada do Partido dos Trabalhadores colhendo assinaturas. Vamos às ruas para dizer que a nossa voz tem que ser escutada nesse país e que queremos dar entrada neste projeto porque as injustiças, elas não são para sempre. As injustiças, elas têm vida curta. As injustiças, elas não são maiores do que o povo brasileiro. Sempre nós fomos excluídos, né? Das políticas, da vida social, né? Então, nós compartilhamos também da mesma esperança, né, de que um dia a gente seja realmente dada a visibilidade que precisa ser dos territórios indígenas. E principalmente nesse cenário de conjuntura que a gente está vivenciando, de retirada de direitos, de tomada dos nossos direitos em relação à questão da terra, né? A gente está mostrando aqui a nossa resistência, a nossa luta enquanto vontade, enquanto mulher, enquanto juventude, para que respeite os nossos direitos, para que respeite a nossa vida. E assim foi em todo o Brasil, gente, né? Em todo o Brasil,
né, os movimentos sociais foram para as ruas nesse 7 de setembro, 23 é a edição, 23 anos de luta, né, que foi chamada pela primeira vez em 1995 pela Igreja Católica, e que cada ano que passa se faz mais necessário. Agora, né, como bem lembrou ali o líder da moradia, né, são 14 milhões de desempregados. Nós estamos a quase 14% da população brasileira sem emprego. Então essa é o grande debate, essa é a chamada de atenção para que as pessoas se atentem, né, à gravidade do momento que a gente vive. Né? A Rádio Santa Isabel, as entidades que a gente participa, e aqui eu chamo a atenção da Intersindical, o Sindicato dos Comerciários, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação, o Sindicato dos Municipários, a ATAPIV, da qual eu também faço parte da direção. Estaremos em praça pública, né, a partir da semana que vem, também colhendo essas assinaturas, né, assinatura para solicitar a inconstitucionalidade da EC 95 e para a revogação da reforma trabalhista. São dois abaixo-assinados que está correndo no Brasil todo, né? A ADIM contra a EC 95 é chamada pelo Conselho Nacional de Saúde, a revogação da reforma trabalhista é chamada pela CUT, né? Então estaremos aí em praça pública chamando a atenção das pessoas para que a gente revogue essas leis, né? Essas reformas que são genocidas. Já está causando a morte de pessoas por falta de alimento, já está causando a morte de pessoas por suicídio, onde as pessoas não têm o controle mental suficiente para assimilar essa crise, a crise do desemprego, né, a crise da violência, a crise da falta de comida. Então a gente chama a atenção das pessoas e estamos fazendo todos os possíveis mecanismos democráticos de sensibilização da justiça brasileira para que ponha um final neste golpe, para que ponha um final a esse atentado contra a população brasileira, que é traduzida através da legalização via emenda constitucional 95, via reforma trabalhista, via a lei de terceirizações, que impede que as pessoas, que o ser humano brasileiro possa se sustentar, né? Não há nem meritocracia nisso, né? Não há meritocracia, que é tão defendida pelo capitalismo e que a gente falou aqui. Então nós temos que ter a capacidade de poder estar entendendo esse tipo de questão e poder estar discutindo e levando, né, para as autoridades, ainda aquelas autoridades que pensam a respeito dessa seriedade, né, que é retirar, né, direitos de um povo inteiro, de um país inteiro, e não lhes dar nada em troca, né? Porque nesse primeiro momento nem a misericórdia, né, nem a misericórdia da esmola está sendo colocada à disposição da população brasileira. São 11 horas e 45 minutos, a gente vai para mais uma música e já volta aí para se despedir, que ao meio-dia a gente encerra aqui o nosso espaço.